Então fica aqui este nosso convite para a igreja que estiver bem próxima da sua casa. Chegue até ali e você vai conhecer mais a respeito deste Jesus. Uma palavra aos nossos colegas para que mandem as suas informações. Nós precisamos delas para noticiá-las, para apresentá-las através deste programa. Este programa é do Senhor Jesus. É aos pés dele que todos nós nos colocamos e queremos divulgar, anunciar o trabalho que todas as igrejas co-irmãs estão fazendo em prol do Senhor Jesus. Então prepare-se para isto, mande as suas informações e nós teremos todo o prazer em anunciá-las aqui deste canal de televisão. Que Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam, o convite está feito para chegarem até a casa do Senhor e conhecerem mais sobre o Senhor Jesus. A Palavra de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, São Mateus, no capítulo 5, o verso 37 deste capítulo, depois de Jesus traçar algumas considerações sobre o assunto que estaremos abordando, ele finaliza esse quadro, esse momento muito importante com essa palavra. Atente, veja que coisa maravilhosa. Ele diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O que passar disto vem do maligno. Então isso nos deu elementos para fazermos uma reflexão bem importante sobre a vulgaridade da palavra. A vulgaridade da palavra. E eu me lembro, meu prezado amigo, quando garoto, eu conversava com os meus avós. E eles, já bem encanecidos, já bem avançados, diziam uma coisa interessante sobre a palavra, a responsabilidade e a seriedade da palavra. Então eles diziam: olha, tempos atrás, a palavra dada por um homem tinha credibilidade, era tão confiável, e para essa credibilidade ser sustentada, eles tiravam um cabelo da barba e davam como a garantia da palavra que fora assim empenhada. Achava isso interessante, muito interessante mesmo. E, sem dúvida, esse gesto, por tão sério e substancialmente responsável, sem dúvida alguma, proporcionava uma garantia da honradez, da dignidade, do respeito que o ser humano tinha para com os seus valores morais, os seus compromissos assumidos diante dos demais. O contratado era um contrato que faziam firmado com o fio do cabelo. Então o contratado, por sua vez, também repousava. Ele ficava tranquilo, exatamente nessa atitude séria, comprometida, sabendo que o compromisso que for assumido no contrato entre ele e o contratante seria realmente cumprido, não haveria falha. Por quê? Porque a palavra estava assegurada com o fio de cabelo da barba. Integridade, responsabilidade. Provavelmente você, meu querido amigo, minha amiga, deve ter ouvido falar alguma coisa a esse respeito. Com certeza você ouviu falar já sobre isto. Agora, fazendo um comparativo entre este quadro antigo e o nosso quadro atual, a nossa situação atual, a realidade que o momento nos apresenta é outra bastante diferente. Para ser recebida a palavra hoje, para ser crida em qualquer acerto que for feito, ela exige sem dúvida alguma garantias que se fragilizam, que se desmoronam, que se desmoralizam com uma rapidez incrível, incrível mesmo, acompanhadas, sem dúvida, de um absurdo cinismo quanto ao respeito da sua seriedade, da sua responsabilidade, com um laudo que é oferecido para justificar exatamente essa vulgaridade. E sabe qual é o laudo? Alguém ouve esta palavra fracassada, vê
aquele que foi vitimado, então dá este laudo, coitadinho, foi ingênuo em acreditar em tal palavra ou em tal compromisso. Esta é a realidade que se nos é chegada. Infelizmente, nós temos verdadeiramente chegado a este triste estado de descrença, de derrota da palavra, de compromisso firmado na palavra falho, sem dúvida alguma. É realmente a vulgaridade da palavra que nós estamos vendo hoje em dia. O Senhor Jesus, já antevendo e falando a respeito do assunto, então condena o uso desse tipo de comportamento já nos seus dias de ensino, de informação. Condena quando o seu usuário, no intento de fazer com que pudesse valer a sua palavra, ele procura colocar em juramento o céu e a terra para legitimar, para firmar o seu propósito, a sua intenção, o seu desejo, dando como que garantias em sua palavra com aquilo que não lhe pertence. O Senhor Jesus, falando sobre o assunto, disse objetivamente, veja lá, ele diz: eu, porém, vos digo, ao invés de jurardes dessa maneira, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, e nem por tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus exige desse modo, nessas suas palavras bastante claras, ele exige que aquele que jura, o jurador, atente bem e faça uma reversão na sua postura, no seu compromisso, ao colocar Deus numa pretensão, ao colocar Deus na sua palavra, no seu trato, no seu compromisso, oferecendo assim garantias da sua palavra com valores e coisas que não lhe pertencem e que certamente tornam a sua palavra vazia, faltosa, falsa. Deus é colocado desse modo e envolvido como um parceiro do jurador na falsa responsabilidade que ele pretende ter, pretendendo colocar Deus como uma espécie de tutor moral da sua palavra. Moisés, servo de Deus, quando fez a repetição da lei de Deus, a lei moral, ao povo de Deus, esta palavra aprovada por Deus, ele deixou esse ensinamento, este mandamento. Ele disse: quando fizeres algum voto ou compromisso ao Senhor, Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Passam-se os tempos, mais tarde surge no cenário o grande servo de Deus, o sábio Salomão, que é inspirado pelo Senhor e abordando sobre o mesmo assunto, então falou, registrando no seu livro de Eclesiastes, estas palavras também realmente imortais. Ele diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes ou contrates, do que votes e não cumpras.